Os caminhos foram ditados, foram mostrados. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já sabe que você tem que passar por ele. Não dá para você passar por nenhum outro caminho, nenhum outro atalho. Não tem como chegar a Jesus por atalho. Você sabe disso, você que me acompanha há mais de 4 anos, e você que é novo inscrito no canal, chegou agora, já sabe. Pastora, tem um atalho? Tem não. Hã? É quando você vai para a roça e corta um atalho? Ah, você quer chegar num bairro? Não, Jesus não tem atalho. Tá? Não tem atalho para chegar a Deus, não tem. É passando por Jesus. Né? Passando por Jesus, que é o caminho, você chega a Deus. Não é passando por nenhum outro meio. Não é atalho, por exemplo. Não vou dizer que é um atalho. As pessoas querem chegar a Deus através de Maria. Não dá. Não dá. Por que não dá, pastora? Porque quem morreu foi Jesus, não foi Maria. Certo? Certo? Então tá. Eu estou explicando a vocês, dando um pouquinho do contexto para vocês entenderem como é que se faz para vencer o mal. E são caminhos que você precisa passar para você conseguir vencer a perturbação, a tribulação, o mal com o, que são as maldades do próprio Satanás. Então Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então não há outro caminho. Se alguém está dizendo que você tem que passar para chegar no céu, você tem que para chegar a Deus, você tem que ir pelo caminho de Pedro, de Tiago, de João, de Maria, de José, de tanta gente que você achar que tem que chegar. Mentira, tá? Então o caminho é Jesus. Não tem como. Por quê? Porque foi ele que morreu na cruz do Calvário. Nada mais justo. Não é justo você ver Jesus morrer na cruz do Calvário e aí vir outro tomar. Então não precisava de Jesus morrer na cruz do Calvário. Então não necessitaria de Jesus morrer na cruz do Calvário se tivesse outro caminho para chegar a Deus. Tá certo? Então, para chegar a Deus, tem que passar por Jesus, porque ele que abriu o caminho. O caminho foi aberto por ele, tá? Para chegar a Jesus, o caminho foi aberto por ele. Então, tem que passar por ele. Princípio para você começar a vencer o mal. Passa por Jesus, não tem jeito. Aí é preciso vencer o diabo. Então, você precisa passar por Jesus. Primeiro, aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário. Estou te dando os passos. Estou te dando passo a passo. Eita, glória! Aqui essas coisas só no meu canal, gente. Estou te dando passo a passo. O passo a passo para você vencer. É o passo a passo. Mas não tem como te dar o passo a passo sem antes você passar por Jesus. Primeiro você passa por ele. Aceita ele como salvador da sua alma. Reconhece o sacrifício dele na cruz do Calvário. Reconhece primeiro o sacrifício dele na cruz do Calvário. Reconhece que foi ele que morreu na cruz por você. Reconhece que você precisa se arrepender dos pecados para você começar a vencer. Mas não dá para vencer. Não tem. Peraí. Se alguém está te ensinando um jeito mais fácil, então eu te aconselho a você ir para lá, porque o jeito que eu conheci e que eu conheço de chegar a Deus e vencer o mal é por Jesus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você precisa se arrepender dos seus pecados, chegar até ele, reconhecer que ele é Deus, aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário, tá bom? Se envolver com as coisas dele, tá? Separar do mundo, deixar essa imundície do mundo aí. Depois de tudo isso aí, você vai então meter em você aí uma armadura. Tá bom? Vamos dizer colocar, porque aqui em Portugal fala muito meter aqui, meter ali, é assim que fala. Mas aí no Brasil, como colocar? Colocar armadura. Colocar armadura. Então Paulo vai ensinar para a igreja que está em Éfeso. Ele vai ensinar. E agora ele vai dizendo os caminhos. Ele fala sobre muitos assuntos, tá bom? Ele fala sobre vários assuntos. Ele dá conselho para os pais, para não virar seus filhos. Ele dá conselho para os filhos, para obedecer seus pais. Mas quando se fala de se tornar alguém resistente no combate, Paulo vai dar agora o caminho, tá? Primeiro caminho eu te dei.
Passar por Jesus para chegar a Deus. Tá? Passar por Jesus para chegar a Deus. Esse está lá no Salmo 91 que você tanto gosta de falar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar é morar. Morar. Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, olha isso. Então tem tudo a ver. Então para chegar lá tem um caminho. Ninguém vai chegar em lugar nenhum se você não passar pelo caminho. Chegar na sua casa, você tem que passar pela rua que você tem que passar aí. Pega a condução tal, pega o metrô tal, pega a rua tal, pega o Uber tal, pega o táxi tal, pega a bicicleta tal e vai passar pelo caminho que você vai chegar aí na sua casa, na sua cidade, na sua localidade. Para Jesus é a mesma coisa. Ah, vai chegar a Deus? Então tá, então passa por Jesus. Ninguém vai chegar assim, Deus, e acabou Deus. Não. Você vai terminar de falar e vai dizer assim, em nome de Jesus. Por que você às vezes se pergunta assim, pastora, por que toda vez que eu tenho que orar e falar em nome de Jesus? Ué, porque foi Jesus que morreu na cruz. Então a oração, ela é feita em nome de Jesus. Tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, na oração, crendo, recebereis. É Jesus o caminho. É através dele que você vai conseguir chegar aí, né, no lugar que você precisa estar, que é nele. Louvado seja Deus. E Paulo vai trazendo outros requisitos para que você permaneça nele firme. Firme. E eu já vou encerrar aqui com as armaduras, porque é bem certo que nós não lutamos com carne. É bem certo que nós não lutamos com seres humanos. Isso você já sabe desde lá do meu canal principal, que eu venho falando para vocês, gente, a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, é contra a potestade, é contra o príncipe das trevas, nas regiões celestiais, é contra esses males aí que nós lutamos todos os dias. É contra essas potestades aí que nós lutamos todos os dias. Demônios que têm aí a sua hierarquia, trabalham, né, em etapas, trabalham numa hierarquia, aqui assim, cada um tem uma função, cada um trabalha de uma forma, e aí você vai entendendo como é que o negócio funciona. Então Paulo está dizendo, porque nós não temos que lutar contra irmão, contra a irmã, contra o homem, contra a mulher, contra a criança, contra o irmão. Não, nós temos que lutar contra demônios, contra principados, contra todas as trevas. É com essa que nós temos que lutar. E com esse povo, não se luta com armas carnais. Não se luta com armas carnais. Paulo também, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 10, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas? Fortaleza do mal, das trevas. Então, veja bem, passou por Jesus, entrou, tá bom? Se escondeu nele, está nele, começa agora a usar a armadura de Deus. A armadura de Deus. Ninguém pode lutar, ninguém pode batalhar sem antes ter um preparo. Quer vencer o mal? Precisa estar preparado. Quer vencer o adversário que persegue você, que te calunia, que te afronta, que coloca inúmeras maldições sobre a sua vida? É com esse demônio que a igreja do Senhor na terra está lutando. Nós não estamos lutando dando soco no ar, nada disso, não funciona assim. Porque o próprio Zacarias diz que não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Então nós lutamos não com as nossas armas, não com armas carnais, como diz Gálatas capítulo 5. Nós não lutamos com armas carnais. As nossas armas são espirituais. E Paulo diz que elas são poderosas em Deus. Elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Qual é a sua arma? A sua arma é a oração. A sua arma é a fé. A sua arma é se afastar da corrupção deste mundo.
A sua arma é a santificação, é a espada do Espírito. A sua arma, aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para você batalhar, para você lutar, para você ser um vencedor, está tudo explicadinho na palavra de Deus. Não adianta você querer lutar com o mal e vencer, achando que você pode vencer com as armas que você tem aí, são todas carnais. Eu vou vencer no grito, não. Eu vou vencer no soco, não. Eu vou vencer, vou fazer a mesma coisa que ela fez, vou falar mal dela também, não. Eu vou fazer a mesma coisa que ele fez, eu vou passar a perna nele também não. Eu vou fazer a mesma coisa que ele fez, vou dar rasteira nele, também não. Eu vou fazer a mesma coisa que ele fez, vou trair ele também, não. Então aí você não vence o mal. Aí você não vence o mal. Não. É vencer o mal com o bem. É a palavra de Deus que diz, não dá para correr da palavra de Deus. Não dá para fugir da palavra de Deus. Quando ela diz que nós temos que vencer o mal com o bem. Se nós formos pagar na mesma moeda, se nós formos dar o troco na mesma moeda que nós recebemos, nós seremos iguais a eles. Quando as pessoas fazem com você a maldade contra você e você vai devolvê-la na mesma moeda, você torna-se alguém igual a ele. Você torna-se alguém parecido, semelhante a ela. Então você precisa fazer a diferença. E é justamente esse tipo de coisa que faz com que Satanás vai perdendo as suas forças. Quando você não dá o troco da maldade que ele te fez, quando você não dá o troco da maldade que ela te fez. Porque eu já falei nas minhas lives, volto a repetir aqui, eu vou repetir, já vou orar. Veja bem, fruto podre, gente, cai sozinho. Ninguém precisa empurrar ninguém. Ninguém precisa puxar o tapete de ninguém. Alguém está puxando teu tapete? Não puxa o dele de volta, não. Na frente, lá na frente, alguém vai puxar o dele, mas não vai precisar ser você. Por quê? Porque a maldade, ela vai sempre encontrar outra maldade na frente. Eu já falei lá atrás nas minhas lives do canal principal, eu já falei para vocês que o mau caráter, ele vai estar sempre encontrando alguém que também é mau caráter, pior do que ele, para dar a lição nele que ele deu naquele que não é mau caráter. Dá para entender? Mas esse é certo. É só você olhar lá pro Jacó na casa de Labão. Ele passou a pernada no pai, o Isaac, passou a pernada lá no Esaú, e aí quando ele chega lá na casa de Labão, ele toma uma pernada daquelas. Ô, coisa boa. Ele toma uma pernada daquelas. Então é isso que acontece. Para quem deu o troco? Foi Esaú que deu o troco? Não deu porque não deu tempo. Porque, Jacó, perna para quem te quer. Foi um conselho de Rebeca, ele foi por aqui. Mas tem pessoas que acabam deixando como está. Não deixa como está. Quem vai dar a paga aí não vai ser eu. Quem vai pagar aí vai ser quem vai pagar. Porque vai sempre aparecer algum esperto. Gente, para um esperto, vai ter sempre outro esperto na frente. Você pode ver. Para um espertalhão, na frente vai dar de cara com outro espertalhão mais esperto do que ele. Mais esperto do que ela. Porque tem muita gente que se acha esperto, sabe o que é? Tem muita gente que se acha espertalhão. E aí lá na frente acha alguém mais esperto que ele. E aquilo que ele achou que estava fazendo de ruim para aquela pessoa que é boa, vai lá na frente tomar um prejuízo daqueles porque fez a maldade. Porque isso, gente, não adianta. Ninguém empurra ninguém. E fica por isso mesmo. Então, quando Paulo está ensinando a igreja a ficar firme contra essas astutas ciladas, porque quando fala de astúcia, está falando de esperteza, né? Está falando de esperteza, está falando de inteligência sagaz, de enganar as pessoas. Quando fala de cilada, fala de emboscada, de armadilha. Tudo isso são armados pelos principados, pelas potestades, pelos príncipes da maldade, pelas trevas, pelas hostes espirituais. Tudo isso é armado, mas se nós estivermos armados também com a nossa armadura, a armadura de Deus, para que nós possamos resistir os dias maus. Resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido o seu lombo com a verdade. Por quê? Porque quando você cinge o seu lombo com a verdade ela vai estar sempre prevalecendo. Por mais que pareça a princípio que não, mas ela vai prevalecer.
Quando você cinge os seus lombos com a verdade, quando você veste a couraça da justiça, e tem muita gente que está vestindo a couraça da injustiça. Não, mas você não. O segredo está aqui. O segredo está aqui. Quer vencer o mal? Mas quer vencer o mal como? Vestindo, né? Cingindo o teu lombo com a mentira? Vestindo a couraça da injustiça? Não, não é assim. Ah, eu quero vencer o mal. Eu quero vencer os principados. Eu quero vencer as potestades. Mas eu preciso fazer diferente. Ah, os principados e potestades, os seus adeptos, trabalham assim. Então eu vou trabalhar na contramão deles. Ah, eles agem assim? Então eu vou agir diferente. Eu vou totalmente diferente deles. Ah, eles fazem maldade assim, mas então eu vou fazer a bondade assim. Ah, eles falam mal assim. Ah, então eu vou falar bem assim. Eita, glória! Na mão da soube, anacanto, choremai. Isso é uma palavra para você ir para o céu. Essa é uma palavra para você vencer o diabo. Vencer o diabo, porque 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus, passou por Jesus, chegou a Deus, é de Deus. É de Deus. 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 18. O maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus não peca e o maligno não lhe toca. Está vendo os caminhos por onde você vai vencer o mal? Não tem segredo. Não tem segredo. Se afasta da maldade, se aproxima de Deus, aceita o sacrifício dele na cruz do Calvário, aceita, usa as armaduras que Paulo está ensinando aqui em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 a seguir. Não peque, porque a 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 18, está dizendo que aquele que não peca, e aí se você falar, eu não peco, eu sou mentiroso, porque todos nós pecamos, mas aqueles que não aceitam pecar, os que não querem pecar, se afastam do pecado, esses o maligno não lhe toca. Então aí olha a ferramenta poderosa para você vencer Satanás e seus demônios. E eu vou encerrar aqui com Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Quer um caminho mais excelente? Quer um caminho mais excelente para vencer o mal? Mais excelente que esse? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai fugir de você. Ei, não é você que vai fugir dele. Não é você que vai fugir do mal. É o mal que vai fugir de você. Quando você se sujeita a Deus. Quando você obedece a Deus. Quando você faz as coisas pela palavra de Deus. Pelo Espírito de Deus. Entenda isso aqui nesta noite. Quando o Tiago ensina isso aqui, certamente é uma chave que você e eu temos que pegar na mão e estar sempre lembrando. Eu não preciso fugir do adversário. Eu não preciso fugir do inimigo. Eu não preciso sair desesperada correndo dele, vou com medo dele. Não. Ele precisa fugir. Porque a Bíblia diz que se por um caminho ele vier, por 7 caminhos, ele vai ter que fugir. Então você precisa aprender a palavra de Deus para você se fortalecer. Porque quando Paulo diz aqui na igreja, na carta aos Efésios, ele diz, depois de você tomar toda a armadura de Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, cingir os seus lombos com a verdade, depois de você fazer tudo isso, ficar firme. Porque também de que adianta você vestir toda a armadura de Deus, ficar um soldado pronto, mas quando você pensa que não está firme, aí soldado que não está firme, vira e mexe, está caindo. Então depois de você colocar todas as armaduras de Deus, fica firme, pelo amor de Deus. Fica firme, pelo amor de Deus. Eu já vou orar por você nesta noite, porque coisa boa seria eu falar mais 1 hora com vocês aqui. Mais 1 hora. Louvado seja o nome do Senhor.
A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Sem mim, nada podereis fazer. Então já sabe. Sem Jesus, não podes fazer nada. Não tem como vencer nada. Não tem como você fazer nada. Jesus é o centro da sua vida. É o centro da sua história. Não dá para você querer vencer o mal sem contar com Jesus na sua vida. E sem você ter com você a base das suas armaduras. E você precisa ter. E depois de tudo isso, ficar firme. E aí eu encerro aqui dizendo que orando em todo o tempo. Não é só vestir a armadura. Não é só aceitar Jesus. Orando em todo o tempo. Com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vendo que eu preguei a palavra ontem para vocês? Falando sobre o juiz iníquo, sobre o juiz que não respeitava a Deus e nem respeitava os homens. E hoje nós estamos falando aqui no versículo 18 do capítulo 6 de Efésios, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplicas no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar por todos, louvado seja Deus. Perseverança. Quer vencer o mal? Persevera. Quer vencer o adversário? Continua, né? Porque a maior defesa é o ataque. Né? O ataque, não foge não. Vai para cima e não foge não. Não foge não. Sujeita a Deus, não foge não. Quem tem que fugir é Satanás da sua vida, da sua família, do seu ministério, da sua casa. Quem tem que fugir é o diabo. Você não pode ficar aí fugindo do inimigo. Você não pode ficar fugindo. Para completar, eu vou te dar mais um versículo que está em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quem? Jesus. O que Jesus fez, pastora? Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente. Ele já está envergonhado publicamente. Quem fez isso? Jesus. Jesus fez isso porque deles triunfou. Por que ele triunfou? Porque ele morreu na cruz do Calvário. E os demônios todos souberam. Jesus foi lá e mostrou para eles que ele tinha vencido. Então Jesus triunfou de todos eles. Ele triunfou como? Em si mesmo. Então, se Jesus triunfou, venceu, deixou a receita, deixou aí o modo, deixou aí o hashtag para você vencer também. Bora lá, mandar para cima desse inimigo o poder da oração, o poder da intercessão, o poder das vestimentas espirituais, dar um brado de vitória com esse lobo cingido com a verdade. Louvado seja Deus, com essa couraça da justiça. Se veste aí, fica firme aí, passa por Jesus. Entra aí na posição que tem que entrar, santificai-vos na verdade, a palavra é a verdade, purifica a si mesmo, afasta do pecado, deixa o diabo para lá com seus principados, com seus demônios. Eles fazem a maldade porque eles são demônios, e todos que fazem a vontade dele também são. Aí os que fazem a vontade dele são aqueles que estão aí cumprindo a vontade dele. Então você não, você é filho de Deus, você aceitou Jesus, passou por Jesus, está aí servindo a Deus com o coração, está aí servindo a Deus, andando na verdade, procurando fazer justiça, procurando andar certo, corretamente. Você está certo diante de Deus. Agora quem quer andar errado,